Salve galera, terceiro, beleza? Então vou começar com vocês aqui, passar esse vídeo de exercícios resolvidos, tá? Então, estamos falando de campo magnético, né? E aí eu vou passar o exercício da fórmula do campo magnético, tá bom? Vou ler com vocês o enunciado, depois eu vou acabar relendo, porque eu quero já passar algumas coisas para vocês nessa primeira leitura, que é importante a gente captar da própria interpretação do texto, tá bom? Lembrando que as atividades têm exercícios bem parecidos, porque eu reaproveitei o enunciado, que é para tentar aproveitar ao máximo essa parte de ensinar vocês como interpretar esse exercício. Então, por isso eu reaproveito os enunciados para fazer exercícios parecidos, para ajudar vocês o máximo, tá bom? Então é isso. Vamos começar com a leitura e depois eu dou um pause e faço a resolução. Então, o primeiro exercício nos diz: um fio condutor transporta uma corrente elétrica de 2,5 amperes. Determine a intensidade do campo magnético produzido por esse fio em unidades de microtesla, que é 10 a menos 6 tesla. Então, no final, o exercício nos deu uma unidade específica. A gente tem que dar nossa resposta nessa unidade, tá? 10 a menos 6 tesla. Em um ponto que se encontra a 400 centímetros desse fio. Dados μ0, esse μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo, tá? Ele vai ter sempre esse valor, a gente vai usar sempre esse mesmo valor, ele é com uma constante, tá? 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. O que é importante, ó, a permeabilidade magnética, o μ0, ele está em Tesla vezes metro. Então, aquele 400 centímetros ali vai ter que virar metro, tá? Então, a gente vai ter que dividir ele por 1000 na hora da resolução. 2. Uma bobina formada por 40 espiras, de raio igual a 10 centímetros, é percorrida por uma corrente elétrica de 5 amperes. Determine a intensidade do campo magnético produzido por essa espira. Dado: permeabilidade magnética no vácuo, né, o μ0, 4π vezes 10 a menos 7, notem que é o mesmo valor, e pede agora esse dá o valor de π para a gente usar, que é 3. A gente vai usar o π valendo 3 e não 3,14, tá? De novo, a permeabilidade magnética está em Tesla vezes metro, então aquele 10 centímetros também vai ter que ser dividido por 1000 para a gente usar ele em metros na fórmula, tá bom? Agora eu vou dar aquele pause e aí eu vou voltar aqui com a resolução do exercício, certo? Então, pessoal, vamos para a resolução agora, né, do exercício 1, que diz assim: um fio condutor transporta uma corrente elétrica de 2,5 amperes. Então, vamos começar anotando isso. 2,5 amperes. Determina a intensidade do campo magnético. O campo magnético é o nosso B, tá? Em unidades de microtesla, importante a gente lembrar que tem que estar em microtesla, que é 10 a menos 6 tesla, tá? Em um ponto que se encontra a 400 centímetros desse fio. Então, o nosso D vale 400 centímetros. Como falado, a gente vai dividir isso por 1000, tá? Para achar em metros, que dá 0,4 metros, tá bom? Então, e aí ele nos dá a permeabilidade magnética, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Como ele falou aqui que é um fio condutor, nós estamos falando de um fio, a fórmula do fio condutor é B igual, B é o campo magnético, permeabilidade magnética, vezes a corrente, dividido por 2π vezes a distância, tá? E aí, vamos substituir os valores. B é o que eu quero calcular. Permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 2,5 sobre 2π vezes 0,4, tá? Vou fazer aqui esse 4π. O π vai ser como se fosse x, né? É como se fosse 4x vezes 2,5, tá? Então, isso vai dar 10π. E o 10 ao menos 7 vem aqui no final. E aí eu faço 2 vezes 0,4. 2 vezes 0,4 dá 0,8π. E aí, esse π sai da minha fórmula.
Aí eu fico que 10 vezes 10 a menos 7 sobre 0,8, esse é o meu B, tá? Então eu tenho que o B é igual a isso aqui. Agora eu vou fazer a divisão. 10 dividido por 0,8, nós temos que o nosso B é igual a 12,5 vezes 10 a menos 7 Tesla, tá? Só que o exercício pediu para nós darmos a resposta em microtesla, 10 a menos 6. Como eu tenho 10 a menos 7, eu separo. Esse 10 a menos 7 é 10 a menos 6 e 10 a menos 1, né? É uma multiplicação entre esses dois aí. Então, eu vou pegar esse 10 a menos 6 e ele vai virar um micro. Então, nós temos que o B é igual a 12,5 vezes 10 a menos 1, que é esse que sobrou, microtesla. Essa é a resposta do meu exercício, tá bom? Notem, eu estou usando a potência de 10 pensando que isso já está super bem resolvido para vocês, tá, galera? Se não tiver, vocês me avisem para eu fazer uma videoaula só explicando a potência de 10, tá bom? Para esse processo aqui, ó, ficar bem entendido, que aí algumas vezes vocês vão ter que usar isso, tá? Na maioria das vezes vai ser só jogar para o final, mas muitas vezes você vai ter que fazer esse tipo de conta. Então a nossa resposta é essa aqui. 12,5 vezes 10 a menos 1 microtesla. Se você quiser resolver isso daqui, dá 1,25 microtesla, tá? Mas aí não há necessidade. Tanto em microtesla já está de bom tamanho. Ele não pediu notação em notação científica, não pediu nada disso, tá? Então, esse é a nossa resposta do primeiro exercício. Usamos essa primeira fórmula aqui, tá? Como vocês viram lá na videoaula, porque é de um fio condutor. Agora nós vamos para o segundo exercício. Uma bobina formada por 40 espiras, então agora nós temos espira. Então a fórmula da espira já é um pouco diferente. Ela é B, que é igual a permeabilidade magnética vezes 1, vezes I, perdão, vezes 1, vezes I, sobre 2R, tá? Esse é o valor do meu campo magnético. Porém, aqui, nós estamos falando de uma bobina que tem várias espiras. Então, eu acrescento o N aqui no começo, tá? Que é a quantidade dessas espiras. Isso aqui vai dar, e eu vou fazer vezes a quantidade de espiras que eu tenho na minha bobina, tá? Mas você pode fazer isso no final, esse N não necessariamente precisa estar aqui, como eu falei também lá na videoaula, tá bom? Então, no exercício 2, essa fórmula, vamos melhorar ela aqui, B igual a N vezes a permeabilidade magnética vezes I sobre 2R. Então, o que nós temos? Ele já nos deu o N, né? 40 espiras. São 40 voltinhas aí que nós estamos dando para fazer essa bobina. E o raio dessa bobina é 10 centímetros. E aí, assim como nós fizemos lá, nós vamos dividir por 1000, porque eu quero isso em metros. E isso vai dar 0,01, se eu não me engano. Deixa eu fazer a conta certinho. Isso, 0,01 metros. E aí fala que é percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Então nós temos o I também, 5 amperes, tá bom? E aí, ele pediu para nós calcularmos o campo magnético, que é o B, e deu que a permeabilidade magnética no vácuo, mesmo valor de sempre, 4 vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por amperes, tá? E aqui ele pediu também para nós usarmos o π igual a 3. Então, substituindo na fórmula, nós temos que B é igual a 40 vezes 4 vezes 3, que é o valor de π, vezes 10 a menos 7, vezes 5, que é a corrente, dividido por 2 vezes 0,01, tá? Então, é essa fórmula
aqui que eu estou usando. Então, nós temos agora o quê? 40, 4 vezes 3, 12, vezes 10 a menos 7, vezes 5, sobre 0,02, tá? 12 vezes 5 dá 60. Então, já vou colocar aqui, 40 vezes 60, vezes 10 a menos 7, sobre 0,02. Agora, eu vou fazer 40 vezes 60, que dá 2.400, vezes 10 a menos 7, sobre 0,02. Então, nós vamos agora fazer essa divisão. Isso daqui é como se não existisse. 2.400 dividido por 0,02. E nós temos que o nosso B, tá? Aqui é tudo B igual. O nosso B vai ser igual a 120.000 vezes 10 a menos 7 Tesla. Pronto. Não preciso resolver mais nada, tá? Eu posso deixar o 10 a menos 7 ali, sem problema. Se eu quiser resolver, eu posso cortar esses zeros. 1, 2, 3, 4 zeros, eu faço mais 4 aqui. Aí daria 12 vezes 10 a menos 3 Tesla. Poderia colocar em notação científica 1,2 vezes 10 a menos 2 Tesla, tá? E se eu quisesse, por fim, ainda poderia tirar a potência de 10, se eu quisesse, que daria 0,012 Tesla. Professor, qual dessas respostas eu uso? A que você achar melhor, tá bom? A que você jogar melhor, você usa. Não tem uma resposta certa. Se o exercício pedisse notação científica, a certa seria essa daqui. Se ele pedisse em militesla, você daria a resposta aqui. Esse 10 a menos 3 viraria um mili. Então depende, não tem uma resposta certa. Eu, nesse exercício, daria essa resposta, porque eu não me incomodaria com isso, já que não tem algo específico para dar resposta, tá bom? Então, é isso, é esse o tipo de cálculo que nós vamos usar, tá? Quando pedir só expira, quando falar bobina, tem esse N na fórmula. Quando falar expira, é a mesma fórmula, só que sem o N, tá bom? É como se fosse vezes 1, tá? Vezes 1. Então, é isso, tá? Os exercícios das atividades são para entregar na terça-feira, dia 16/6. Não esqueçam de entregar essas atividades. A atividade está postada no blog, no Google Classroom e no WhatsApp. Eu postei tudo para vocês lá. Vou mandar o código da turma caso o sistema até o fim de semana o sistema não coloque nada. Na segunda eu vou colocar o código da turma, na sexta. Hoje e amanhã o sistema não corrigir lá para mim, eu mando o código no grupo, tá? Porque essa atividade eu ainda vou receber no e-mail. A partir da segunda atividade, que é sem ser semana que vem, a outra, eu vou colocar para vocês, só vou aceitar no Google Classroom, tá? E aí tem vários tutoriais, várias coisas de como colocar as atividades lá e tudo mais, tá bom? Então, a partir da próxima atividade, a entrega vai ser pelo Google Classroom e não mais por e-mail, a não ser salvo alguma exceção que possa ocorrer, certo? Então, acessem, aprendam a acessar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me falem. E eu vou passar para vocês o código da minha turma também, para vocês colocarem lá, caso o sistema até sexta não tenha colocado, tá bom? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula. Semana que vem eu vou passar só uma devolutiva da nossa segunda atividade do bimestre passado, tá? E talvez eu passe alguma outra videoaula, mas aí não vai ser... Essa videoaula não vai ter nenhuma atividade escrita caso eu passe, não vai ter nenhuma atividade avaliativa, vai ser só a aula para vocês assistirem, mas ela vai ser importante porque ela vai continuar com a aula da atividade avaliativa, tá? A atividade seria das 2 aulas sequenciais, tá bom? Então, mas não seria na semana que vem. Então, por hoje é isso, até semana que vem. Qualquer dúvida, não esqueçam, entrem em contato, tá? E a partir da semana que vem, a gente vai ter já o horário tudo definido de cada professor no Meet, tá? Então, aí vocês entram no Meet já para esclarecer dúvidas, já vai ter aquele horário específico, certo? Então, até semana que vem. Beijos, abraços, apertos de mão. Tchau!